Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turguniev. A corrupção de 2011 vai se repetir. Em janeiro de 2011, houve uma enorme tragédia no estado de Água com Merdolândia, estado que alguns estatistas chamam de Rio de Janeiro. Chuvas naquele ano foram muito mais fortes que o normal, verdadeiras trombas d'água se formaram e levaram a enchentes e principalmente deslizamentos de terra na região serrana do Rio, que mataram um total de 916 pessoas. Foi a maior tragédia ambiental de Banânia registrada em toda a história, uma tristeza enorme. A tragédia aconteceu principalmente na região serrana do estado, em Nova Friburgo, Teresópolis e Petrópolis, mas também fez vítimas em várias outras cidades próximas. Houve bairros inteiros que desapareceram com um mar de lama que desceu do rio Paquequer. Além dos quase 1.000 mortos, 35 mil pessoas ficaram desabrigadas, estradas da região se tornaram intransitáveis, foi uma tragédia enorme. Houve até alerta do sistema meteorológico no dia anterior de que haveriam chuvas fortes, mas nada poderia preparar as pessoas para o que aconteceu. Uma verdadeira onda de lama que saiu varrendo os rios da região e levando tudo no seu entorno. Ninguém nunca imaginou tragédia similar porque ela nunca aconteceu em tempos recentes, embora existam registros históricos de acidentes similares na região. Lógico, após o ocorrido, iniciaram-se as buscas por sobreviventes, tentativas de resgate de pessoas isoladas. Nesse processo foram liberadas verbas emergenciais, um total de 3,4 bilhões de reais pelo governo de Umanta, estocadora de vento, para ajudar os prefeitos da região e o governador do estado, Sérgio Cabroncio. Lógico que verbas deveriam ser liberadas. Foi a maior tragédia do tipo na história de Banânia. Foi fácil convencer os deputados a aprovar tal verba, ajudando adicionalmente tanto o governador do estado quanto os prefeitos das principais cidades eram da quadrilha. Colocou-se uma montanha de dinheiro na mesa desses prefeitos e do honestíssimo governador Sérgio Cabroncio, e mais, dispensava-se licitações. Pode-se exigir na urgência que se faça tudo sem aquela burocracia, inventar papelada, forjar concorrência, negociar cartel, aquelas coisas que o pessoal precisa fazer na licitação. Compra direto do primeiro que escolher. Façam o melhor possível com essa grana, companheiros. E eles fizeram o melhor possível com a grana. Lógico, o melhor possível para eles mesmos. Um monte de gente ficou rica ali na região. Todo mundo sabe que a única função do Estado, e isso vai desde a prefeitura até o Estado federal, é enriquecer políticos, funcionários públicos de alto escalão e amigos dos políticos. Você achou que eles iam usar o dinheiro para salvar vidas? Poupe minha inteligência, né, filho? A prefeitura de Nova Friburgo só faltou fazer festa dançando em cima dos mortos. Lógico, não estou falando de soldados, bombeiros, outros funcionários públicos de baixo escalão. Muitos trabalharam de verdade e salvaram muitas vidas, mas o papel deles é só fornecer essa ilusão mesmo de que o Estado provê algum tipo de serviço para a população. O governo em si, meu amigo, fez festa. As duas cidades mais atingidas pela tragédia, Teresópolis e Nova Friburgo, foram as que mais receberam dinheiro e, lógico, tiveram seus prefeitos caçados e penalizados por corrupção da mais grossa mais adiante. Jorge Mário, que gostava de ser chamado de prefeito de Teresópolis, era do PT. Olha só, eu até tento não ser preconceituoso, né? Mas, enfim, o prefeito foi cassado pela própria Assembleia de Vereadores por unanimidade ainda no ano de 2011. Tão grandes eram os indícios de corrupção e desmando do dinheiro público destinado a essa tragédia. Demerval Moreira fingia que prefeitava Nova Friburgo. Era do PMDB, partido de Sérgio Cabroncio, e que fazia parte do esquema do PT na época. Como era de um partido mais vaselina, conseguiu escapar à cassação pela Câmara dos Vereadores, mas acabou destituído e penalizado pela Justiça em 2013, também por desmandos e roubalheiras no uso da verba pública. Outros escândalos aconteceram em outras cidades também, porém, como os valores foram menores, acabaram abafados. Mas todos os prefeitos sofreram processo judicial por mau uso do dinheiro. Sérgio Cabroncio, lógico, não chegou a passar por esses perrengues, porque naquela época ainda tinha as costas
costas quentes, muito quentes. Só fomos entender o quão quentes eram as costas do sujeito alguns anos depois, quando ele começou a fazer delação premiada após ser condenado a 160 anos de cadeia e saiu denunciando o judiciário inteiro. Lógico, essa delação não vai pra frente, porque, lógico, nada é mais forte que o Deep State aqui em Banânia. Ou seja, ele não foi punido pela roubalheira de verbas na época, mas acabou sendo punido por roubalheiras tão grandes que essas roubalheiras de 2011 ficaram até como notas de rodapé. Bom, ok, e por que isso é relevante agora? Bem, com essa crise atual, também estamos em estado de emergência, também se dispensa licitação. Esperem o mesmo acontecendo daqui para frente, principalmente agora que a Câmara dos Deputados Parasitas liberou uma fortuna incalculável para governadores e prefeitos. Witzel já colocou o mandato dele no pau antes mesmo da brincadeira começar. Quando começou o estado de emergência, não precisa mais licitação, já saiu gastando alucinadamente na primeira coisa que aparecia. Um aplicativo de celular para alertar a população do vírus do PCC por 10 milhões de reais. Cara, isso foi denunciado e não foi pra frente. Mas se fosse, nego iria fazer um web app furreco, lendo um RSS feed de notícias e mostrando na tela. Eu faço isso em 10 minutos. Ok, não sei qual era a especificação correta do app, mas pode ter certeza que isso daí seria uma loucura superfaturada. Outro contrato para instalação de hospitais de campanha no Maracanã já está mostrando indícios de superfaturamento e com empresa inidônea. Depois disso, o que o cara fez? Parou de contratar alucinadamente coisas sem licitação? Não, ele decretou sigilo sobre os gastos e mandou prender um advogado que estava investigando isso. Sabe-se lá com base em qual lei essa prisão. Que coisa singela. Mas o caso dele é só uma pontinha do problema, provavelmente devido ao fato de ser um novato na política. Para quem não sabe, Witzel foi eleito governador do Rio de Janeiro porque Carlos Bolsonaro falou assim, ó, vota nesse cara aqui. Ninguém sabia quem era Witzel. Ele não tinha nenhuma experiência política, mas foi eleito. Infelizmente, a inexperiência política dele cobrou o preço. Ele rapidamente foi induzido por auxiliares a romper com Bulbasauro porque, bem, certamente esses auxiliares querem o bem dele, pode ter certeza disso. Chegaram a convencer o Mané de que ele tinha a possibilidade de virar presidente. Sim, cara, idiótico, coisa de retardo Witzel mesmo. Resultado é um governador sem nenhum apoio na Assembleia Legislativa Parasitária Estadual. Quando essa crise passar, assim que a Assembleia voltar aos trabalhos, ele vai estar fora em 3 segundos. Lógico, o cara tentou captar alguma simpatia dizendo que pegou o vírus do PCC ontem. Se ele pegou mesmo, ele tem que escolher. Isso significa que a quarentena não serve pra nada, porque ele pegou o vírus cumprindo a quarentena, ou ele não cumpriu com a própria quarentena. Outros manés têm que ficar em casa, mas vossa excrescência pode romper a quarentena de boa, porque é feito de um barro mais fino que o resto da humanidade, não é isso? Pior, o cara ainda mandou que está infectado, mas vai continuar trabalhando. Então ele pode trabalhar infectado, você não. Fica aí em casa e morra de fome, mané. Porque você não é governador, que é imune à quarentena, mas nem acha que ele está de verdade infectado pelo coronavírus, ou o coronavírus está infectado com o Witzel. Acha que ele percebeu que se ferrou. Todo dia tem manifestação contra o Mané aqui no Rio de Janeiro, outro dia até prenderam manifestantes em frente ao Palácio Guanabara. Muitas das pessoas que votaram nele estão nesse protesto, porque, lógico, são bolsonaristas. Ele tem chance zero de terminar o mandato, e é muito provável que vai encerrar sua carreira política ainda esse ano. Mas ele é só a ponta visível dessa tragédia. Ditadória, Caiadiota, Barbalhotário, Camilanta e tantos outros governadores que embarcaram nessa aventura ditatorial absurda e que vão conseguir agora receber aquela grana gostosa do PL 149, certamente vão fazer compras sem licitação tão podres quanto essas. Só são mais espertos um pouquinho para evitar dar merda tão rápido. E essas roubalheiras que já estão comendo soltas com a dispensa de licitação, certamente vão aumentar exponencialmente agora com esse projeto da bomba atômica fiscal que foi aprovado no Congresso, o PL 149. Ainda não foi aprovado pelo Senado, mas vamos ser sinceros, está na cara que vai acabar sendo aprovado. E nem adianta Bulbasauro vetar, porque vão derrubar o veto. Vai ser uma festa de roubalheira com esse dinheiro que vocês não têm ideia da magnitude. Vamos torcer para o pessoal estar atento e conseguir pegar esses caras igual pegou a quadrilha em Teresópolis e Nova Friburgo. Os outros governadores mafiosos
os mafiosos são mais safos, vão enganar melhor, mas a hora deles vai chegar também, pode ter certeza, porque acabando esse absurdo de arbitrariedade que é o lockdown, pode ter certeza que nada vai deixar de ser avaliado pela informação descentralizada em todo detalhe. Quando o medo passar e o povo olhar para os números objetivamente, vai perceber que foi literalmente ludibriado por esses manés. Não estou dizendo que a doença não existe, lógico que a doença existe e é séria, só não é tão séria quanto estão dizendo. Mesmo a Itália, no auge do problema, não ultrapassou a variação da série histórica de mortes por qualquer causa. Aqui em Banânia provavelmente será muito menos. Literalmente todo esse problema é puramente político, não é problema de saúde. E qual a visão libertária sobre isso? É simples, deve doer acreditar em governo. Achar que essas pessoas estão realmente querendo ajudar o povo quando tudo que fazem, todo um único exclusivo propósito é de atrapalhar a população e roubar mais e mais. Fazem isso ciclicamente, todas as vezes é a mesma história. Pior, quem paga por isso no final é quem acredita em governo, quem faz questão de pagar imposto, quem exige nota fiscal, quem continua usando aquele papelzinho colorido lastreado em honestidade de político que chamam de real. A pena para ser otário a esse ponto é ter que pagar por esse erro. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabay. Em ambos, somos o @ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!